Questão da banca Sage Gran Rio do ano de 2011. Dentre os problemas que o Estado brasileiro devia enfrentar para cumprir a meta da reconstrução do Estado, no âmbito da reforma do Estado implementada no final do século XX, destaca-se a questão da governança e governabilidade. Relacionando o conceito de governabilidade às condições sistêmicas e institucionais, afirma-se que a governabilidade se refere à letra A. Dimensão entre as esferas estatais para o exercício do poder. Quando a gente fala governabilidade, a gente está falando do governo entre as suas diferentes esferas. Por exemplo, o poder executivo com o poder legislativo. O presidente da República, por exemplo, precisa dialogar com o Senado, também a Câmara dos Deputados, para que passe o projeto de lei e vice-versa também. Então, precisa ter esse diálogo. Se não tem esse diálogo, se eles estão em polos muito opostos e não querendo conversar um com o outro, você não vai ter governabilidade, por mais que tenha força de vontade e até capacidade técnica em ambos os lados. E estou falando do governo do executivo e toda a sua estrutura, não só o presidente, mas também as ministérios, secretarias e vice-versa. A mesma coisa o legislativo. Então, de fato, a governabilidade vai estar ligada com essas diversas esferas do Estado. Então, letra A, nosso gabarito provisório. Letra B, dimensão política e corporativa em relação das relações entre empresas. Não, pessoal. Governabilidade é o Estado, o governo, não tem nada a ver com as empresas. Letra C, articulação e a cooperação entre atores sociais e políticos. Se fosse só atores políticos, a gente já poderia pensar, porque a gente está falando aqui dos políticos eleitos, mas atores políticos também inclui ali partidos e outros movimentos que, de certa forma, não fazem parte diretamente da governabilidade, assim como os atores sociais. Então, a população, é claro que ela é importante porque ela elege os representantes, mas governabilidade ela é um termo muito mais limitante. Está falando só da questão dos atores do Estado. Quando a gente amplia para governança, aí sim a gente está falando de atores políticos em geral, incluindo também as empresas, né? Todos os entes envolvidos ali na questão pública. Letra D. Performance dos atores sociais no exercício da cidadania. Também seria muito mais para governança, democracia ou algo do tipo do que governabilidade. E letra E. Ação da sociedade para alcance dos objetivos coletivos. Também não. É só a gente pensar, pessoal, que das decisões políticas, a maioria dessas decisões ditas importantes, muitos teóricos dizem, não são feitas assim, não são de caráter popular. Às vezes o povo não tem nem capacitação técnica para discutir aquilo. Então são entre chaves. Se você vê, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, o deputado de esquerda discutindo com o deputado de direita, e você parece que são os inimigos máximos. E eles transparecem isso nas suas redes sociais. Só que sempre tem uma reunião a portas fechadas. Isso você, se pesquisar, vai ver várias pessoas comentando isso, que acontece não só no Brasil, mas também no mundo, em que esses dois indivíduos que parecem ser totalmente opostos e conflitantes, eles precisam conversar entre si. Claro, os seus currais eleitorais estão ali pensando que não tem diálogo nenhum. E pensando que se você, um indivíduo de um lado, falar bem do indivíduo de outro, já é para mudar de político, para pensar outro que sempre fale mal. Mas na prática isso não acontece, tá? Na prática, para você fazer política, você tem que conversar com quem pensa diferente, não tem como fugir disso numa democracia. Então, letra A, nosso gabarito. E claro, se você fugir disso, você perde governabilidade. E isso não está relacionado estritamente ao que pensa a massa popular, entendeu? É isso que eu quero falar aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.